O assunto é aposentadoria, nem os famosos escapam. Olha só o que aconteceu com a atriz Fernanda Montenegro. A atriz, de 94 anos, entrou com uma ação na justiça para voltar a receber os benefícios da aposentadoria dela e da pensão por morte do marido que não foram pagos pelo INSS. Fernanda alegou o não recebimento de mais de R$334 mil durante quase 3 anos. A partir de agosto de 2019, o INSS deixou de depositar corretamente os benefícios da atriz, algo que perdurou até março de 2022. Durante a pandemia, a atriz teve dificuldade para realizar prova de vida cobrada pelo Instituto, algo que a fez ter os direitos cessados. Entraria ela com essa ação porque, para o INSS, teoricamente, ela teria morrido, Mano Ferreira. Como é que faz? É bizarra essa história, né? Assim, primeiro, a Fernanda Montenegro é um ícone da arte nacional e sempre merece todos os aplausos. Mas eu acho que esse caso mostra como, na prática, a nossa Previdência, em primeiro lugar, é ineficiente, porque, bem, a Fernanda Montenegro precisar provar que está viva, tem alguma coisa estranha. Só ligar a televisão, né? Se ela está lá, como é que tá Pois é. E, em segundo lugar, também, quando a gente pensa num país tão desigual como o Brasil, R$300 mil para uma artista do porte da Fernanda Montenegro, que conseguiu, ao longo de sua vida, construir um patrimônio com todos os méritos, ou seja, não deveria precisar do apoio do Estado, que, na prática, tira esse dinheiro dos mais pobres. Então, o ponto aí é, claro, ela tem direito, então está simplesmente exercendo o seu direito ao entrar na justiça. Mas eu acho que a gente devia discutir como país esse tipo de direito, porque, na prática, isso é um sintoma do quanto a nossa Previdência, que é exatamente o ponto do orçamento que mais consome recursos públicos, na prática, acaba tirando recursos e dinheiro daqueles que menos têm, os mais pobres que mais pagam imposto, e muitas vezes dando dinheiro para aqueles que já são ricos, que já têm muito e que acabam recebendo aposentadoria da mesma forma. Gi, agora, se a Fernanda Montenegro, que é uma atriz reconhecida, está com essa dificuldade de provar que está viva, imagine os mais pobres nos rincões do Brasil. Se essa também não deve ser uma realidade de tanta gente vulnerável, pobre, sem acesso, longe dos grandes centros, esse também é um sintoma que deve gerar um alerta no nosso governo, né? Mas, sem dúvida, né? É curioso como, de um lado, nós temos um país que arrecada impostos tão bem, com uma tecnologia tão avançada que é invejável para o mundo, e, de outro lado, um sistema de INSS que realmente, eu concordo. Imagina uma pessoa passar, desde 2019, seja a Fernanda Montenegro ou qualquer outra pessoa, ela é só um exemplo de um problema latente, terrível, porque a pessoa depende daquela receita mês a mês, e a receita não vem. E ela precisa, de alguma forma, se sustentar para até conseguir esse benefício. A Fernanda Montenegro tem, então, recursos, inclusive, para recorrer à justiça, para buscar seus direitos, e pode esperar que o INSS, depois de toda a tramitação procedimental, passe a pagar o que é de direito, inclusive porque ela está viva, né? Houve um tempo atrás, até eu me lembro, situações terríveis que passavam na televisão das pessoas tendo que fazer prova de vida. Então, eram idosos sendo levados aos postos do INSS. Depois, isso foi evoluindo, mas eu concordo que precisamos evoluir muito. Acho que a Previdência é o desafio do Brasil, é o desafio para o futuro, porque a gente vai ter uma população cada vez mais velha. Verdade. E mais numerosa. Então, precisamos discutir todos esses aspectos, inclusive como financiar todas essas pessoas que vão receber esse benefício. Negueba, coloca na geral, por favor. Pepe, você achou que o Palumbo não viria, então, portanto, você estaria livre, mas olha quem tá no seu cangote aí, ó. Direto de São Bernardo do Campo, Diego Tavares. Bem-vindo, Diegão. Valeu, Cobá, muito obrigado pelo convite, como sempre. Tava com saudade de amassar o PP no Morning Show. Tava amassando ele por linha de frente aí nas últimas semanas. Fiquei sem vir aqui, mas enfim, hoje preciso colocar isso em dia, né? Pena que ele não falou ainda para eu ter alguma coisa sobre o que discordar. Mas, Coba, sobre a prova de vida, eu acho que tem poucos expedientes na administração pública que são tão retrógrados quanto esse. Olha só que interessante, dentro dos cartórios hoje, você consegue pegar uma certidão cartorária em qualquer cartório do Brasil através de um sistema informatizado.
Por que não tem uma comunicação? Até porque o primeiro ato, acho que depois que uma pessoa falece, é a emissão da certidão de óbito. Por que não se cria um mecanismo de comunicação entre esses cartórios e, por exemplo, o Banco Central, para que se comunique o falecimento de uma pessoa e torne desnecessário esse tipo de expediente, que muitas vezes é difícil. Não é o caso da Fernanda Montenegro, claro, mas tem muitos idosos, inclusive pessoas que eu conheço, pessoas próximas a mim, que têm uma dificuldade tremenda de estar fazendo dessa prova de vida. Então, é só mais uma prova de como nós temos um Estado que custa muito caro, como o Mano colocou bem aí, muitas vezes tira dinheiro dos mais pobres e faz uma transferência institucional desse dinheiro para os mais ricos através de altos impostos que pesam mais sobre os mais pobres e tem uma dificuldade tremenda em entregar serviço com um pouquinho mais de tecnologia. Isso não é nada difícil. Como eu disse, nós já temos esse expediente em diversos setores da administração pública, temos esse expediente também no setor privado. Enfim, para mim é uma incoerência ainda, em pleno 2024, a existência de um expediente tão moroso quanto é a questão aí da prova de vida. Pepe, agora é com você. Você vê que eu deixei você falar por último. Essa é uma levantada de bola, né? Porque quem fala por último desmente o anterior. Tá me devendo essa. Conserta todo mundo, né? Ah, tá bom. inclusive o Diegão aí, né? Que me falaram que o Diego ligou aqui para a direção, ligou para você e pediu, pelo amor de Deus, me deixa entrar ao vivo no Morning Show porque eu quero ser amassado pelo PP. Não amassar o PP, Diegão, porque você nunca consegue amassar. E já corrigindo uma informação sua, né, é bom lembrar que existe uma lei dizendo, né, que os cartórios de registro civil são obrigados a mandar a notificação de morte de alguém até um dia útil depois do falecimento da pessoa, né? Então, no Brasil, nós já temos a informatização quando a pessoa morre, né? O problema que acontece são, primeiro, alguns cartórios, infelizmente, não cumprem a legislação. Segundo, né, aquelas pessoas, por exemplo, em anos anteriores, né, 2020, principalmente na época do Covid, né, existe uma lacuna no sistema informatizado do INSS. E aí tem uma questão que eu queria colocar, Koba. O pessoal gosta de colocar o INSS como uma questão realmente de custos, de despesa. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o INSS, na verdade, é um instituto, né, e é um benefício também, né, porque ele cuida, né, da proteção social, não só em casos de aposentadoria, não. Algumas pessoas acham que o INSS cuida somente de aposentadoria, mas não. O INSS cuida nos casos de doença, no caso de mães que precisam se amamentar. Então, todo mundo, como cidadão, pode e deve entrar no INSS para ajudar a ter um orçamento robusto para poder proteger socialmente as pessoas, não é? Então, todas as pessoas ricas ou pobres devem sim entrar no INSS, devem sim contribuir, porque é um benefício social, e mais do que benefício social aos indivíduos, é um benefício social, que eu falo, à sociedade como um todo. É bom você saber que aquelas pessoas que não têm condição de ser assalariada, né, mas cumpre com o INSS, ela pode, se estiver doente, buscar o retorno, o respaldo do INSS, né? Então, o INSS é um direito ao benefício de proteção social a toda a sociedade. Nesse caso da Fernanda Montenegro, o que me deixa estarrecido não é o fato do agente do INSS pedir prova de vida à Fernanda Montenegro. Apesar dela ser o ícone da cultura, ser um ícone nacional, a pessoa da ponta não é obrigada a saber quem é a Fernanda Montenegro, né? Mas o que me deixa estarrecido é o fato da Fernanda Montenegro ter que entrar na justiça contra o INSS, abarrotando mais uma vez a justiça por culpa da ineficiência de um órgão estatal. Né? Tem que ter muito mais eficiência, tem que ser muito mais fácil o INSS identificar se a pessoa tem um benefício ou não tem um benefício. Tem que ser muito fácil para resolver esses pormenores e essas questões administrativamente do que abarrotar, mais uma vez, a nossa justiça, que já está abarrotada, com uma ação dessa, que com certeza o INSS vai estar devendo e vai pagar essa quantidade enorme de dinheiro para a Fernanda Montenegro, que vai, com juros, ficar cada vez maior. E quem vai acabar pagando no final das contas, como diz o Mano, e só preocupa o Mano, é o contribuinte. O pagador de imposto. O pagador palavras de imposto. Agora, ô Mano Ferreira, uma questão interessante aí, né? Fernanda Montenegro está tendo que entrar com uma ação na justiça porque simplesmente lá no balcão não resolveu. E aí aquela questão, se o INSS não consegue nem cumprir com a sua obrigação
primeira, que é atender às solicitações, imagine só se o INSS começar a ter que corrigir todos os erros sozinhos. Olha só um dado interessante a respeito da chamada fila do INSS. No final do ano passado, a gente tinha 1.545.000 pedidos pendentes. Então você que poderia já estar aposentado e não se aposentou, você que tem um auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão ou qualquer outro benefício, você não consegue nem o seu primeiro pedido ser atendido a tempo, dinheiro que é para sustentar a população mais pobre na maioria das vezes, Mano Ferreira, quem dirá corrigir os próprios erros? Ou seja, a gente está com um problema estrutural de gestão, de recursos humanos. Exato. Tem que abrir concurso. O que tem que fazer, Mano Ferreira? A gente precisa modernizar os processos, porque você sabe que tem, inclusive, já indícios de que boa parte desses casos o Estado acaba gastando mais do que se, com inteligência artificial, fizesse uma aprovação a depender do caso mais automática. Ou seja, na prática, quando o caso, no lugar de ser resolvido na esfera administrativa pela gestão, como precisa ser resolvido, tem que ir para a justiça, você amplia os custos do Estado. Então, você deixa o processo inteiro mais caro para o pagador de imposto do que seria resolver isso na gestão.